O livro, como o próprio nome já diz, né? O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal. Foi isso que a gente se propôs a contar. A história do Edir Macedo, da infância, a juventude, a conversão dele à religião evangélica, os primeiros passos dele na construção da sua igreja, a decisão dele de virar pastor e depois essa escalada, né? O que a gente se propôs a contar foi isso. Como havia a biografia oficial do bispo, um livro chamado Bispo, e 3 volumes também do livro Nada a Perder, que foi editado lançado lá pelo Edir Macedo, outros ex-integrantes da igreja tinham vontade de contar essa história. Então foi a partir daí que nasceu, que tomei a decisão de contar a história. Na verdade é uma grande reportagem, a partir também não só do viés oficial, mas ouvindo ex-integrantes e personagens. Eu passei 4 anos trabalhando na pesquisa, escrevendo, e também tem muitas reportagens que eu fiz ao longo de quase 30 anos aí também. Só houve uma manifestação da igreja até o momento, quando saiu a primeira reportagem sobre o livro na Folha de São Paulo. A igreja emitiu uma nota dizendo que não tinha conhecimento do conteúdo, mas que eventualmente, se a honra da instituição ou do líder da igreja fossem atacadas, o jornalista, no caso o autor, seria responsabilizado judicialmente. Foi a única manifestação até o momento. Durante o período de realização do livro, a gente procurou não falar e não revelar, não dar detalhes do trabalho que eu estava fazendo, justamente para evitar qualquer, sei lá, eu acredito, não acredito que ninguém iria fazer nada, mas no mínimo talvez pudesse ser mais difícil eu conseguir concretizar o trabalho se soubessem que eu estava fazendo. Eu acho que algumas portas se fechariam ainda mais, né? Algumas pessoas que talvez viessem a falar, se o assunto fosse tornado público, talvez não falassem mais. A gente mostra o crescimento e isso sempre teve atrelado a alguns pontos básicos. Edir Macedo percebeu desde o primeiro momento a importância de utilização dos meios de comunicação, começou alugando horários em emissoras de rádio. A partir dos programas, ele juntava um grupo de pessoas, organizava aqueles grupos eram organizados em comunidades e depois, a partir daí, que se montava um tempo. Ele tinha focos, assim, sabia muito bem a importância de ampliar os espaços na mídia, de espalhar o maior número de tempos em todo lugar que fosse possível, e tudo isso atrelado também a uma questão do poder político. A igreja percebeu isso muito rapidamente e foi lançando candidatos a vereador, depois a deputado, e procurando sempre ter uma boa relação com o poder político, sempre procurando conviver bem com os governantes, porque isso era uma coisa que interessava sempre aos dois lados. Aos políticos ou aos governos, o apoio de instituições religiosas é importante, isso se traduz em muitos e muitos votos. Em muitas religiões evangélicas, principalmente nas neopentecostais, pentecostais e neopentecostais, as lideranças decidem apoiar determinado candidato e os seguidores da igreja, a grande maioria, vota em bloco. Acaba havendo aí uma troca, né? Na medida que você também convive bem ali com o poder político, é mais fácil de que as reivindicações da instituição sejam atendidas assim com mais facilidades. Ele sempre esteve ao lado de quem estava no poder, desde
da primeira eleição à presidência da República depois do regime militar, ele teve aliado a todos os governos. Primeiramente ao Fernando Collor, apoiou a eleição do Fernando Collor, depois apoiou o Itamar Franco, quando houve o impeachment do Collor. Nos dois casos aí, foi importante a aliança ali com o governo para se conseguir a concessão da emissora, da Record, porque ele comprou a TV, mas ele precisava também que a emissora depois fosse passada para o nome dele. E isso tinha que ser aprovado no Congresso. Então, o governo, sendo favorável a essa medida e pedindo a aprovação no Congresso, seria extremamente importante para ele. Se isso fosse negado, hoje ele não teria a emissora e não teria essa poderosa rede de televisão à sua disposição. Então, ali eram dois exemplos da importância da relação com os governos. Quando a Dilma começa a ter dificuldade, eles aderem ao impeachment, né, já ganham um ministério no governo Temer, e agora estão com o governo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que é um governo até com o qual eu acho e mostro que a igreja tem muito mais afinidade dentro da linha de pensamento ali conservador, o modelo ali de governo até mais próximo e mais afinado. Mas ele tinha um plano de poder político. A Igreja Universal publicou um livro com esse nome. As coisas não são tão explícitas ali no livro, mas ele fala da importância dos fiéis se organizarem, se mobilizarem, de terem as suas reivindicações atendidas, de ter força, de ter poder. Eu acho que ele sempre buscou poder, isso é indiscutível. Acho que ele sempre procurou crescer, se fortalecer e ter o poder. E no livro são citadas algumas frases do depoimento do ex-pastor Ronaldo Didini, que falava que ele sempre dizia para os pastores e os seus auxiliares ali mais próximos, que não basta você não basta ter dinheiro, não basta ter recurso, não basta ter o poder financeiro, você tem que ter esse poder aliado também ao poder político, que aí de fato as coisas acontecem. Ele buscou isso. Quem tem, né, sob os seus domínios uma igreja, uma poderosa rede de comunicação, um partido político e um banco. Nem o Roberto Marinho, que todo mundo dizia ser o mais poderoso no Brasil, tinha tudo isso. Óbvio que existem grupos aí religiosos, conservadores, que talvez gostassem de uma teocracia, né? Que a gente vivesse num regime onde a religião era que definisse as decisões políticas, sociais, econômicas. O Brasil é um Estado laico, mas que há grupos que obviamente talvez desejassem isso. Então há segmentos que querem impor o seu pensamento sobre todo o conjunto da população. Agora, os evangélicos ou as igrejas pentecostais, neopentecostais, elas foram muito importantes aí. Não foi só a Igreja Universal. A Igreja Universal até não foi uma apoiadora de primeira hora, mas foi muito importante. Agora, o conjunto ali, um conjunto, né, de igrejas evangélicas foi muito importante na eleição desse governo, como tem sido muito importante no avanço aí de uma pauta conservadora. Cada vez mais a bancada evangélica está fortalecida. Somente a Igreja Universal tem 30 deputados federais. A igreja hoje controla um partido político, o antigo PRB, que hoje se chama Republicano. Então há um avanço. Esse ativismo evangélico, ele ganhou força, ele cresceu e é afinado com um governo que tem dado todos os sinais e feito anúncios de que pretende atender a essa pauta. Não à toa tem uma ministra como a Damares, né, cumprindo muito daquilo que
esses grupos evangélicos conservadores esperam, e o próprio presidente da República, que foi ungido lá pelo Macedo, lá no Templo de Salomão, o próprio Jair Bolsonaro já anunciou que em breve o Brasil deverá ter um ministro no STF terrivelmente evangélico. Ela já se internacionalizou, né? Ela é talvez a maior, não sei se dá para dizer, se bancar se é a maior multinacional brasileira, mas se não for a maior, é uma das maiores. E isso dentro do crescimento no geral, ela encorpa e dá muito mais força, vigor e poder à igreja, né? Fora do Brasil, ela não é tão forte em todo canto, né? Você pegar um país como a Espanha, ela não é tão forte, em alguns lugares ela é menor. Ela tem muita penetração, em geral também no exterior, entre os hispânicos, na África, né? Entre a comunidade africana mesmo, na Europa, em alguns outros lugares. A igreja é muito forte em Portugal e na África, e onde acho que alguns países aqui sul-americanos. Mas dentro do projeto de poder, isso agrega, isso fortalece. A igreja teve problemas com denúncias de irregularidades aqui no Brasil. O livro também mostra isso, as dezenas de processos na justiça. Há um capítulo no livro onde a gente fala dos processos que se arrastaram por longos anos, lá, de denúncias de lavagem de dinheiro. As primeiras denúncias, quando ele começa a ter problemas com a justiça, foram as denúncias lá de curandeirismo, charlatanismo, estelionato. Ele acabou ficando 11 dias preso numa cadeia aqui na Zona Oeste. Em Portugal, o ex-bispo Alfredo Paulo, que é ex-integrante da igreja, tem canal no YouTube, costuma fazer denúncias. Ele já falava também de problemas ocorridos lá em Portugal, falava até que dinheiro recolhido na África entravam lá em Portugal sem ser registrado, depois iam para outros locais. E agora a gente vê essa situação lá na África. Alguns desses fatos ocorreram logo depois que o livro também já estava sendo concluído, lançado. Então eu tenho acompanhado aí o que tem saído no noticiário. E uma coisa interessante que eu vejo, que lá são, de maneira geral, apenas quem sai da instituição é que costuma falar. A pessoa rompe por algum motivo lá e tal, e depois que está fora da igreja, alguns passam a fazer denúncias ou a questionar os métodos de atuação lá da instituição. Na África agora, especificamente em Angola, o que chamou a atenção era que bispos e pastores, ainda dentro da própria instituição, estavam se rebelando contra o comando, a hierarquia, né, que é basicamente composta de brasileiros. Mesmo os líderes lá da igreja na África, lá, em geral, costuma ser um bispo brasileiro. Então o próprio corpo da igreja, ainda dentro da igreja, estava se rebelando contra os bispos. Isso é uma coisa curiosa que nunca tinha acontecido ainda em lugar nenhum. Aqui no Brasil a gente nunca viu, né? Só depois que a pessoa sai da instituição é que passa a questionar ou a discordar. Enquanto está lá dentro, eram extremamente obedientes.